Já falar chega a sua disso. vez, Lucas. É top. Chega a sua vez. Não, além da imaginação, com Cid Fernandes. Aí, ó. Isso, Olha aí, ó, olha o mesmo. argumento do Barbeiro. Ruim é a ausência de Deus. Como é que Deus pode ser ausente se ele é onipresente, filho? Valeu, Ferreira. Quanto mais o também cristão justifica o seu Deus, mais ele tira as qualidades primordiais de Deus. Ele não pode ser ausente. Se ele é ausente, em algum momento, ele deixa de ser onipresente. Exato. A única forma de Deus ser onisciente, graças a Deus, onipresente e onipotente é da Ferreira forma não era teu? é da forma que Deus ele não pode fazer nada. Ferreira, você não era teu, Ferreira? Tô entendendo. E eu acho que a única explicação, Sidão, que realmente faz sentido em relação a Deus, do meu ponto de vista, é aquele pensamento hermético que Deus é o todo. É a única forma de falar que Deus existe. Eu também acho. Se não for desse jeito, vão existir milhões de contra-argumentos. E até como Então, você... Samuel, relacionado a isso que você está falando aí, se a gente for pensar que realmente ele é o todo, o budismo, ele prega algo semelhante, que quando o ser humano ele atinge a iluminação, ele vai fazer parte do todo, vai se unir ao todo, ou seja, a criação, o início de tudo. Exatamente. Do meu ponto de vista, Deus ele é uno, Deus ele é tudo. Então, assim, ó, é impossível que algo esteja fora de Deus. Se ele é onisciente, onipotente e onipresente, ele é onisciente por quê? Porque tudo acontece dentro dele. Ele é onipresente porque tudo acontece dentro dele. Não é possível que algo esteja fora do panorama de Deus. Deus pode ter ou criado ou não tudo. Isso é uma coisa que, na verdade, falando de Deus, nem faz sentido. Não faz sentido saber se ele criou ou não. Porque, por que Deus pode não ter criado o evento lá da expansão do universo? Entendeu? Então, os caras, eles forçam uma coisa que não tem necessidade. A gente já tá entrando em as possibilidades, né, desse tal Deus, né? Daí os caras falam, não, Deus criou o universo dessa forma como tá na Bíblia. Por que Deus ele não pode ter gerado o evento lá da Big... Não lembro como é que se fala, não se fala mais Big Bang, a forma correta. Nossa, ruim, grande expansão, enfim, whatever. Na verdade, tem que falar Jesus te ama de uma forma diferente, né? Meu sócio jogou. Caramba, um ateu curtido pra me falar Jesus te ama, é embaçado. Jesus te ama! Agora eu vou falar de uma forma diferente. Agora. Essa foi cabulosa. Agora eu vou falar de uma forma diferente, essa foi cabulosa. Jesus te ama! Pronto, Cid, vou mandar só mais 500 curtidas pra ajudar também. Vocês estão de sacanagem, né? Rapaz, negócio que esse negócio funciona mesmo, cara. Eu achava que não ia funcionar, não. Funciona. Bonde. Dá engajamento, que legal. Figura de bonde? Figura de bode? Pessoas, aprendam a fazer pergunta, pessoas. Senão vocês não vão chegar a lugar nenhum, sinceramente. Aprendam a ser questionadores. Um cara que eu admiro bastante é o Fábio. O Fábio é bem questionador. E vai longe. Eu sou doido. Seja questionador. Na Bíblia falta alguns livros. Ixi, falta 40 livros apócrifos foram retirados no Conselho de Nicéia. Sim, o povo desacredita demais. A Fernanda está respondendo para... A Flores está respondendo para a Fernanda. Fábio, o Ferreira falou, manda 500... Cadê? 500 eu mando mais 500. Eu já tô em 400. Se fosse dinheiro, eu tava como? Eu mandei umas 300. Ai, raça ruim, cara. Ih, pior que tá rápido ali, o negócio tá embaçado, hein? Mas faz sentido, o Samuel, o que você fala. Não, o diabo não é uma má interpretação, cara. Porque muito mais aceitável. Tudo quando não faz sentido, vocês dizem que é má interpretação. E tudo quando realmente não tem mais sentido mesmo, não tem como defender, vira a obra de Deus. É verdade. Isso é verdade. O diabo, o Judas, o pessoal fala tanto do Judas. Todo cristão diz o quê? Que o diabo é quem cria o mal, tá? Que é o diabo que motiva as pessoas a terem vontades ruins. Ou seja, as vontades do ser humano são inexistentes. Quem causa aquilo é um ser que não se apresenta, que não tem forma, que fez menos mal que o próprio Deus. Não, cara, eu não vou pegar aqui e vou abrir o Flow pra assistir uma coisa, porque tu não mesmo não disse. Muito top isso que você tá falando, Samuel, muito top. Claro. Faz mais sentido. Assim, bora, Cid. Tá quase, tem que chegar, cada mil curtidas, falta 100. Argumenta aí, Barbeiro. Ô, Barbeiro. Jesus te ama! Sobe na live, bota o celular na frente do espelhinho, vai cortando o cabelo da rapaziada enquanto tu vai conversando com a gente. Vai com filho, a gente. O Barbeiro. Barbeiro aqui acho que sabe de alguma coisa. Pô, eu tô trabalhando aqui enquanto eu converso, pô. Aqui, o Barbeiro acho que sabe de alguma coisa, Barbeiro. Mas, então, assim, ó, se eu não quero enxergar, então me mostra. Eu não consigo enxergar porque pra mim não faz sentido. A partir do momento, eu falo pra todo mundo, cara, se alguém chegar com uma doutrina que faça sentido na minha cabeça, eu posso migrar pra outra ideia. Eu não me apego à minha religião e morro com ela. Se não faz sentido em algum momento, eu largo mão. Exatamente. Deixa eu falar pra vocês. Ontem... Fala, Fábio, pode falar.
Eu sou ateu, me considero ateu agora, mas se alguém chegar e me convencer de que Deus existe, se me der uma prova concreta, se mandar ele falar comigo aqui, eu vou acreditar e vou passar a seguir ele. Vou passar a ser cristão, adorar esse Deus aí que todo mundo acha, porque o pessoal diz que se procurar encontra. Eu já procurei e não achei. E também não conheço ninguém que achou também não. Mas ele disse que achou. Mas achou Então, só na cabeça, né, Fábio? Eu Deus por aí, desfilando, andando. Ontem. Quem acredita em projeção astral? Eu acredito. Você já fez? Já. Vocês acreditam que ontem eu tava. Quando você fica como é que posso dizer? Você foca. Deixar a sua mente tranquila, de boa, assim, tipo, elimina todos os pensamentos, tudo. Vocês acreditam que ontem eu tava só brincando disso, aí do nada as minhas mãos estavam em cima, assim, aí eu senti minhas mãos embaixo, né, embaixo de mim, como se as mãos estivessem, tipo, nas minhas costas. Só que eu, conscientemente, eu sabia que eu não tava. Aí depois, tipo, foi fazendo esse negócio Mas é da hora, cara, esse negócio de projeção astral. É da hora, Olha, cara. eu segui isso aí, tem exercícios que... É psicológico, né? É psicológico. Uma vez eu li um livro espírita, e ele tinha alguns exercícios que você fazia que dava a entender essa ideia de sair do corpo, de fazer essa projeção Mas astral, não sai, é só usar mental, a viu? energia do seu corpo. E tem umas paradas meio cabulosas. É da hora. Eu fiz uma vez, um dos testes lá, e realmente você sente uma energia, uma coisa assim diferente. Mas aquilo ali é mental. É mental. Psicológico, exatamente. É mental. Não adianta você me falar, que é espiritual, que isso é gostoso. Não é porque você foca, ele fala assim, você coloca as duas mãos, uma virada para outra, e fecha os olhos e se concentra só nas suas mãos. E você vai fazer do movimento de vem e vai, uma de frente para outra. Mais uma. Você vai focando nisso aí, nas suas mãos. 500, né? 500. Ué, você tá enrolando, Cid, já passou. Já? Você tem que falar duas. Tava 12, Jesus você falou... te ama! Pronto, Jesus daqui a pouco você fala outra. Vocês são demais, eu nem prestei até rapaz. Vocês estão me enganando, viu? Não, aqui Vocês tá estão me rápido. enganando. Vocês estão me enganando. Obrigada. É mesmo, tá rápido pra caralho. Alguém tá com robô aí? O TikTok tá com robô, só pode. Eu dei uns cliquezinhos ali, já mandei 200, só pra falar. Rapaz. Enquanto eu tava conversando aqui, eu mandei 380. Eu acredito nisso, né? Mas eu acredito daí num sentido espiritual, realmente. Mas é que... Que tipo de ateu são vocês que fica fazendo eu falar de Jesus te ama? Tipo de ateu são criando vocês? um ponto de conexão, assim, Sidão, pra quem é... Olha lá. Pra quem é espiritualista, pra quem acredita numa espiritualidade, ela tá... A forma do humano, ela tá no plano mental. A forma de acesso ao espírito tá dentro da nossa mente. A Lei falou que o dedo tá dando câimbra. Ei, raça da pet, mano, rapaz. Daqui a pouco tá musculoso o teu dedo aí. Tá bombado. Ô, Samuel, então, no caso, Jesus te ama! você acredita na interação do homem com algo... com sobrenatural, algo que possa se manifestar de alguma forma física? Sim, meu querido, falou sim, Arthur Hélio. Ele falou que era naquela geração. Que tá a gente pode ter contato com energias mais sutis. Mas explica pra galera isso aí, Samuel. Esse negócio de espiritualidade, galera, é tudo mental, galera. É mental, é na mente, viu? Não tem nada de físico, não tem um espírito físico que está em outra dimensão. Não existe isso, é tudo mental. Se você acredita nisso, você vai viver isso tudo na sua mente, na sua cabecinha, e você não pode provar isso pra ninguém. É igual o teu Deus. O Deus que tu acredita é na tua cabecinha, você tem que viver ele sozinho. Não tem como você empurrar o teu Deus pro Fábio, não tem como você empurrar o teu Deus pro Samuel, para mim, para a Adriana, para a Alessandra, para o Ferreira. Não tem como, é individual. Por isso que eu falo que esse negócio de igreja é um câncer, né? As pessoas falam que é um câncer para a sociedade, porque eles incentivam você a defender isso como uma verdade absoluta e empurrar na cabeça das pessoas. Esse é o ponto. É isso. Porque assim, eu sou religioso, né? Mas a minha religião, eu sou de Umbanda luciferiana, tá? Minha doutrina espiritual, a minha orientação filosófica é o luciferianismo. Bom dia, Anderson, tudo bem? Então, assim, eu não entro em conflito, eu sempre tô aqui, eu me dou muito bem com a galera aqui do grupo dos ateus, algumas pessoas do grupo dos ateus aqui do TikTok, justamente porque eu não forço o meu ponto de vista. O que eu faço? Eu divido as coisas. Eu divido o que é da minha religião, que eu sei que, se eu falar da minha religião aqui, não vai ter interesse nenhum, porque todo mundo é ateu. Mas se eu falar das questões filosóficas, do que eu acredito, aí eu vou ter um espaço de fala, entendeu? Eu não vou forçar o Sidão a fazer a mesma coisa que eu. Um cara que é de Quimbanda, o que ele faz? Ele faz culto aos seus ancestrais, né? Aos espíritos dos seus antepassados. E eu não vou chegar pro Sidão e falar, Sidão, tu tem que fazer culto aos teus ancestrais. Ele faz se ele quiser, eu falo minha filosofia. As práticas religiosas eu deixo sempre de lado e falo da filosofia, que é o que realmente faz sentido, porque assim como ateus, eles também pensam de forma filosófica. Isso é verdade. É um ponto comum que todo mundo consegue se entender. Isso. Então, eu descarto o que não é interessante. Bom dia, CMC desbloqueado. CMC desbloqueado, Anderson. Não, pode falar. Senão eu falo fica à vontade. Organizar aí só quem vai falar primeiro. Fica à vontade aí. Deixa eu ser rápido, breve. Bom dia, rapaziada. Não quero
Não quero tomar muito tempo, eu tenho acompanhado aí um pouquinho essa questão dessas lives de vocês aí, todo respeito ao posicionamento e a linha de raciocínio, de pensamento de vocês em relação a tudo que vocês falam, tanto acerca de comprovações físicas, Paulo. Opa, acho que travou. Travou, Anderson. Deu uma travada aí. Adriana é próspera. Amo gente próspera. Tá picotando. Aqui vai, olha. A galera da Barra de Olá é demais. Tá picotando. Caiu. Pede pra subir de novo. Fala desbloqueado, meu querido. Deus. Cid, bora, Cid, fala aí. Já? Ó. Não, falta 200. Derrubaram. Pra mim já tá 15 mil aqui, ó. Oxi. Tá atrás, tá dando Pra mim já delay. tá mostrando 15. Delay? Eu mando essas 200 aí. Olha aqui, olha. Tá chegando já. Aqui tá Delícia. Essa eu vou fazer. eu vou falar diferente. 14.900. Vou falar diferente essa, viu? Vai, Sidão. Cadê o menino que caiu? Cadê? Vai, Sidão. Calma aí, tá quase. Bom dia, CMC. Tá travando aí na internet ou tá de boa? Tá de boa. Jesus Tá tranquilão. te Boa tarde. ama. Vamos lá. Bom dia, Lucas. Fala, desbloqueado, meu querido. Como, Lucas chegou na live. como que você fala... Rapaziada, bom dia. Dá-lhe pau aí, CMC. Só uma Tá, pra falar. coisa. Bom dia, Samuel. Bom dia a todos aí. Só uma coisa para os abençoados aqui da rolagem, que diz que é cristão. Primeiro aprende um pouco mais a suposta religião que vocês dizem que acredita e estudem. Se não tem capacidade de estudar, vai no Google, coloca lá, como provar para um ateu que Deus existe. O dia que vocês entenderem essa filosofia, essa lógica, vocês sobem aqui na janelinha ou na barra de rolagem, sejam mais diretos. Porque, é top. Eu venho na live do Cid, porque ele é um dos ateus mais educados que existe no TikTok. Porque se vocês forem em algumas outras lives de outros ateus, vocês vão passar mais vergonha do que passam, tá? Então, assim, o Cid sabe que eu não sou ateu, eu sou cristão, não tô aqui pra provar nada pra ninguém, porque cada um acredita naquilo que acha que lhe convém. Eu não posso forçar ninguém a acreditar naquilo que eu acho que vai me levar pra um lugar melhor, tá? Então, assim, vocês cristãos e irmãos em Cristo Jesus, aprendam um pouco mais sobre o ateísmo, sobre qual seja a religião que vocês querem supostamente debater, que vocês vão saber lidar com os ateus. Então sejam vocês, não preguem a palavra de Deus à força, não queira forçar um ateu a acreditar na nossa religião. Sejam vocês, se vocês acham que vocês vão para um lugar melhor ou para um lugar pior, deixa o tempo dizer isso, mas não passem mais vergonha do que vocês passam diariamente na live do Cid. Tá? Tá, Cid, obrigado mais uma vez, cara, por permitir a submissão. Meu querido, Mas sobre isso mesmo, tá certíssimo você, viu? Não, deixa eu só dar uma palavrinha, eu já vou descer aqui já. Vamos lá. Mano, como você fala que o catolicismo, o pessoal é um câncer, velho. Você tá de brincadeira comigo. Depois. Tá colocando palavras na minha boca. Primeiramente, eu não falei que ninguém é um câncer. Primeiramente é isso. Deixa eu terminar. Tá bom? Deixa eu terminar. Quando a igreja, os cristãos, eles são o maior instituto de caridade do mundo, instituição de caridade do mundo. Então, no momento que você fala que é um câncer, velho, não tem nem noção do que você tá falando. Quando você dividir o mundo antes e depois de você tem alguma coisa pra falar. Eu não vou ficar aqui tentando converter ninguém, porque isso nem vem ao caso, porque a gente é mais de 1,2 bilhões. Então, ou seja, você é irrelevante pra mim. Mas assim, ó, deixa eu falar pra você, vamos lá. Eu já falei sobre isso aqui já, né? Calma aí, meu filho. Sabe o que eu acho? Eu já falei sobre isso já. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria, bom dia, Flores. Deixa eu só responder o nosso amigo, depois eu dou a palavra pra você, minha querida. É o seguinte, a galera que tá na barra de rolagem, vocês que estão aqui comigo, vocês, quando terminar a live, sei lá, melhor, vocês dá um Google aí e pergunta, faz a seguinte pergunta: qual o ranking o nosso país, ou seja, o Brasil está entre os países que são melhores de viver, ou que são os melhores do mundo? Dá um Google aí, busca lá. Por que eu mando vocês fazer isso? Porque o nosso país é um país religioso, igual o nosso amigo acabou de falar. E a pergunta que eu faço pra você é o seguinte: a gente vive num país bom? A gente vive num país evoluído? A gente vive num país rico? Um país que não tem pobreza? Um país que tem pessoas inteligentes? E vocês vão ver que a gente, nesses requisitos, a gente está lá embaixo, tá bom? A gente não tá no topo, a gente não é um dos primeiros. Então, tipo assim, quando vocês... Calma, deixa eu terminar, meu querido. Na educação você tem? Deixa eu terminar, deixa você falar. Então é o seguinte, ó. Quando a gente chegar, pelo menos, vamos lá, dizer, terceiro, segundo e primeiro lugar, eu paro de fazer live, tá bom? Eu paro de fazer live, não faço mais live, e paro de falar em relação à religião, em relação a crente, e dizer que vocês são câncer. Porque, na verdade, por enquanto, vocês não têm moral para dizer que a religião é algo bom, para a sociedade. Por que não é? Sabemos que lá na China
é um país de inventores, ou seja, é um país que cria coisas. Por que eles não deixam a religião se propagar lá? Por que eles não querem? Porque a religião trava a mente do ser humano. O ser humano não consegue pensar por si próprio. E ele não consegue ser um criador. Por isso que no Brasil não temos uma tecnologia avançada, a gente precisa trazer de fora, porque a gente não tem inventores, a gente não tem pessoas inteligentes para fazer isso aqui no Brasil. Então a mão de obra é de fora, a tecnologia é de fora. Tá bom? Então você falar que somos 1,5 bilhões de pessoas, isso é irrelevante. Igual você falou que eu sou irrelevante, isso é relevante, porque a gente não vive num país bom, a gente vive num país de desemprego altíssimo, de pessoas passando necessidade, de pessoas passando fome, entendeu? Então não é nenhum mérito estar em religião ou ser você crente, querer tá falar que a culpa da educação... Jesus te ama! Calma aí, mano. Deixa eu falar aqui. Deixa eu galera, pra quem não chegou, deixa eu explicar. A gente fez uma votação pra gente dizer se Deus era burro ou Jesus te ama. Quem ganhou foi Jesus te ama. A cada 1000 curtidas, o Cid tem que falar Jesus te ama, tá bom? Então só pra explicar pra vocês. De vez em quando eu vou interromper vocês. Deixa eu te responder. Tá bom? Fala, meu querido. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender dois pontos aqui bem simples pra você entender. Vamos lá. Você conhece Antônio Gramsci? Não conheço. Conhece? Então, Antônio Gramsci, você tem que saber diferenciar tudo isso. Educação, universidade. Eu não tenho nada, né, meu querido? Até porque eu sou livre, né? Primeiro ponto é esse. Você tem que saber diferenciar isso, porque não adianta... Não tem, esse é o primeiro ponto. Então você tá sendo um mau caráter nesse aspecto. Beleza, tranquilo. Se você quiser acreditar... Isso é uma visão sua, né? É uma posição sua. Você falou que ia deixar eu falar, velho. Você falou que ia deixar eu falar. É só você usar o termo de não querer obrigar as pessoas a nada, tá bom? Fale por você. Faz igual o nosso amigo Samuel. Tá bom. Samuel fala no meu ponto de vista. Vou falar nas minhas crenças. Não fale que eu não sou obrigado a nada, porque eu não sou obrigado a nada. Deixa eu falar, velho. Tá bom, pessoal aqui da live. Não fale de mim, tá bom? Tá bom, pessoal aqui da live. É esse, Samuel? Pessoal aqui da live da rolagem. Beleza. A gente tem que entender, diferenciar a religião e, por exemplo, de universidades, questões políticas e etc. Exemplo. Por que vocês não deixam falar? A esquerda. Calma, por que você vai falar, relaxa. Por que a nossa educação, todo baseado nesse sentido, tá tudo errado? Por que a gente tá lá nos rankings considerados menores, né, no país? Por quê? Por exemplo, por causa de Antônio Gramsci, Paulo Freire, e todos esses escritores, esses autores, eles baseiam a nossa parte da educação. Ou seja, a nossa educação é baseada em Paulo Freire. E o que os cristãos discordam totalmente? E outra, isso é uma minoria de ativismo. Principalmente da esquerda, dos LGBTs, de tudo isso que a gente não concorda, os cristãos conservadores, a gente não concorda que foi implementada. Porque se você pegar a base de toda a universidade, são pautas totalmente contra a nossa religião, aos princípios da nossa fé. Então, ou seja, não tem nada a ver, porque a educação tá ruim, que é culpa da igreja. Esse argumento é muito fraco. Quem falou que é culpa da igreja? Quem falou que é culpa da igreja? Você mesmo falou. Não, é que você tem que aplicar o que tá lá. Por exemplo, vamos lá. O que é que o teu Jesus fala? O que é que o teu Jesus prega? Se a igreja, eu vou te fazer uma pergunta. Não estou falando de ponto educacional. Se a igreja, ela não concorda com a educação que tem nas universidades. Estou falando está escrito na sua Bíblia. Por que nossa educação está tão ruim? Por quê? Aí eu te faço essas duas perguntas. A igreja ela não concorda com o método... E não faz nada para ajudar, né, ô Lucas? E outra, por que então que a nossa educação está tão ruim? Por que a igreja não investe nisso? Se a igreja é tão rica, por que eles não investem em educação? A própria igreja, se ela é tão rica, tem dinheiro para fazer um templo de Salomão, não tem dinheiro para investir em educação? Porque você está... Não é por causa disso, não. É porque a igreja está preocupada em enganar as pessoas e pegar o dinheiro delas e não ajudar elas a ser mais inteligentes. Entendeu? Isso é simples. Então fala, Flores, minha querida. Deixa a Flores falar um pouquinho, meu querido. Você já falou demais. Fala, Flores. Você tá certo. Eu sei que eu tô certo, não precisa você falar. Bom dia. Fala, Flores. Total sentido. Deixa eu falar depois da Flores. Tá, fala, Flores. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Assim, opinião minha, cabeça minha. Sim. O que eu penso. Assim, eu respeito a opinião de cada um de vocês, quero só que vocês me respeitem, pode ser? Pode. Então, assim, eu não acredito em pastor, eu não acredito em padre, eu não acredito em nenhum desses pessoal. Por exemplo, eu não saio da minha casa para mim frequentar uma igreja, seja ela católica ou evangélica, caralho, 4, desculpa a palavra, mas é o seguinte, eu até peço desculpa, eu acredito em Deus por quê? Eu acho que pra gente acreditar em Deus, você não precisa estar dentro da igreja e lá levar dinheiro para pastor, levar dinheiro para padre, entendeu? Você tem que ter aquela fé sua, entendeu? Então, assim, eu acredito por quê? Eu já tive a camada doente no hospital, de um médico chegar e falar assim, ó, você não vai voltar pra sua casa. O que eu fiz? Eu apeguei a Deus, e Deus, graças a Deus, me curou, e eu estou em casa, lindo, maravilhosa, com saúde. Entendeu? Mas assim, eu ir frequentar a igreja, ficar lá idolatrando pastor, imagem disso, imagem daquilo, não.
Eu só acredito naquele lá de cima porque eu sou uma testemunha disso. Vocês estão entendendo? Então, assim, eu respeito cada um de vocês, cada um pensa o que quer, né? Então, eu falo isso por experiência própria comigo, na minha vida, entendeu? E é isso. Então, assim, eu era muito assim, não tô nem aí, que não sei o quê, mas do momento que você passa por uma situação, que nem remédio, nada, que parece que você não vai, você tá vendo o fundo do poço, tá entendendo? Então, assim, a única coisa, você pega naquela fé, Mano, eu não tenho problema nenhum. Eu como cristão, eu não tenho problema nenhum. O problema é o cara falar que a culpa do país tá uma merda. A culpa do país ser, por exemplo, na educação, é culpa das igrejas. Você tá de brincadeira. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos... Não, eu tô certíssimo, não estou de brincadeira. Você não lê Bíblia, né? Então basicamente, eu acredito que você nem lê Bíblia, né? Você não sua Bíblia, realmente. Porque vocês falam assim, você falou de maioria, não foi? Você não falou de maioria? Nós somos a maioria, e o que você fala é irrelevante, não foi o que você falou? Mas você sabe que nem mas seria irrelevante o que eu falo se os cristãos estivessem resolvendo alguma coisa em nosso país, coisa que não, ao contrário. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo melhor. Não é legal na Cuba. Os cubanos odeiam majoritariamente Jesus te ama! Fala, Samuel. A primeira coisa que o Lucas chegou falando era em dimensão de igreja, em tamanho. É claro que a igreja é enorme, né? A igreja, por exemplo, dominou a África inteira. A primeira coisa que o povo fazia quando dominava a outra era impor a sua religião. Então, evidentemente, como a igreja dominou o mundo, como a igreja escravizou diversas nações diferentes, eles vão ter o maior número de adeptos. Levanta e... Galera, hoje a África, muito da cara da África, da cultura africana se perdeu porque a igreja cristã destruiu com a cultura popular africana. Então, por exemplo, aqui eventualmente tem um rapaz que sobe aqui, que ele é de Moçambique, e ele diz que os antepassados dele, algumas pessoas atrás na família dele, eles cultuavam a religião local, mas foi deixado de cultuar por uma imposição cristã. Então, uma igreja destruir uma cultura, eu não vejo como algo que faça sentido para dizer que ensina ou que ajuda algo. Instituição de caridade é muito complicado falar. Geralmente as pessoas chegam e falam sobre Deus, mas é difícil alguém chegar e falar sobre a igreja, porque a igreja é extremamente falha. A gente vê diversos escândalos de tanto, assim, até em níveis de pedofilia dentro da igreja, então eu não considero que seja possível alguém defender a igreja na situação que a gente vive hoje. Cara, a igreja ela não tem contribuição. Vamos pro ponto. A igreja, não, calma aí, eu não terminei de falar. A igreja não teve contribuição positiva. O Lucas é aceleradinho. A igreja matou milhões de pessoas ao longo do tempo, entendeu? Eu não vejo motivo pro cara condenar o comunismo se ele apoia a igreja perseguir e matar pessoas hoje é simplesmente por ideologia, porque eles acreditavam, não, vamos matar agora as bruxas porque elas têm algumas práticas mágicas ali. Então ele perseguia e matava tanto pessoas que eles consideravam culpadas quanto pessoas que eles consideravam inocentes. Como é que uma igreja pode ser boa? Como é que uma instituição pode ser boa se ela persegue e mata pessoas gratuitamente? Eu te respondo, vamos lá. Justifica o assassinato, então. Não. Vamos lá. A gente, tem a menina que entrou também pra falar e eu também quero falar. Que é a base... Mano, mas é questão matemática, então 1, 2, 3, 4, 5. Seja breve, o Lucas. Tá bom, vamos lá. É uma questão bem simples. A gente como cristão... A gente fica sentado no banco na bicicleta. Deixa o Lucas terminar o raciocínio dele. Falou. A gente, como cristão, a gente segue a Bíblia. A Bíblia é nosso mandamento. Bom, existem tanto pessoas, eu concordo com vocês, que são totalmente... que usam da religião para fazer, por exemplo, o mal. Que, como, por exemplo, o padre pedófilo, eu sei que existe e a gente discorda totalmente. Por exemplo, na escravidão, eles utilizaram o nome da igreja, mas aí eu te faço outra pergunta. Me indica na Bíblia, como é regra de mandamento, o que é ser cristão, ser pequeno Cristo. Aonde que o Cristo fez isso, que é o nosso Deus, que se vocês quiserem acreditar ou não acreditar, tranquilamente, que matar, roubar, igual você falou, cultura dos outros, tá certo. Aí eu te volto essa pergunta. Foi o que eu falei. Tu consegue defender Deus. Tu consegue entrar numa defesa, numa linha de frente pra falar sobre tuas ideias. Mas defender a igreja não tem possibilidade. Tu chegou defendendo a igreja. A minha crítica é realmente essa. Mas, então, assim, tu é cristão. Mas esse é o princípio, desculpa. Esse é o princípio. Se a pessoa cometeu aquilo, ela não é um cristão. Ela não faz parte da igreja. Não é você ser autodeclaratório. Por que a Luana colocou ali de mutar o meu microfone? Se quiser porque tá fazendo barulho. Vai chegar a sua vez já, viu? Vai chegar a sua vez já. Tá bom? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo melhor ainda. Você, eu não sei se você é de esquerda ou de direita, o pessoal do ativismo LGBT, por exemplo, na PLC 122, eles estavam lutando a favor disso, que era contra a nossa Constituição, que seria principalmente o artigo 5º da nossa Constituição, que, e majoritariamente ali das pessoas que participavam desse agrupamento do ativismo LGBT não concordava. Só que no judiciário, na parte política, passou. Graças a Deus foi arquivado, mas isso não acontece. Não entendi qual que é a base.
Eu não entendi qual que é a base, qual que é a conexão com o que eu te perguntei, cara. Por exemplo, tem um grupo que eles vão utilizar desse ativismo, por exemplo, para a PLC 122, que eles estavam querendo implementar o ativismo. Sim, tá. O teu argumento eu entendi. Eu não entendi como é que isso responde. Eu não entendi como é que isso responde a seguinte pergunta. Se a igreja é uma instituição de caridade, por que ela matava pessoas? Mas aquilo que eu tô tentando te falar, aquilo lá não era cristão, você não é autodeclaratório. Você não era. Cara, essa parte então... você não pode colocar na conta da igreja, velho. Você não pode. Eles utilizavam daquilo lá, é totalmente errado. Lógico que não. Era a igreja que matava a mas a gente não só pode, como a gente deve pôr a culpa na igreja, sim. Porque foram os maiores dirigentes que deixaram acontecer todos. Eu vou refazer minha pergunta pra você. Eu vou refazer minha pergunta pra você. Os grupos do Santo Ofício. Então, não adianta chegar e tirar a culpa da igreja para colocar para alguém de hoje em dia. A igreja Nós não somos é caridosa, pessoas, sim, e temos o direito de Lucas, julgar. Isso é eu vou refazer minha pergunta pra você. Calma aí. Eu vou refazer minha pergunta pra você. Pra você ser cristão, o que você precisa ter? O que a gente tá falando aqui é uma mentira? Aí você vai falar, não, aqui tá a verdade, eu falo pela igreja, represento o papa, o bispo, o sacerdote, e aqui tá a verdade. A igreja não matou, não roubou, não fez nada. Foi os reis, as rainhas, que usaram da igreja e tudo mais. Só que a igreja, ela dominava, inclusive, os reis. Não saía uma lei que a igreja desse o aval. A igreja, ela se tornou tão poderosa que ela mandava no reinado. Eu vou refazer a minha pergunta pra você. Galera, vamos organizar um pouco. Deixa, ó, vamos lá. Vamos organizar. Samuel já falou, Lucas já falou, Samuel já falou, a Flor já falou, falta a Julinha e o Fábio falar, tá bom? Quem vai falar primeiro, Fábio ou Julinha? A Julinha já tava falando, deixa ela continuar. Então, assim, ó, a partir do momento que você tiver uma prova real que a igreja não causou todas essas mortes inválidas, na qual uma mulher era colocada uma pedra na perna dela, e se ela morresse afogada, era porque ela é bruxa. E se ela voltasse, é porque ela era de Deus? Me diga a coerência numa coisa dessa. Eu vou amarrar uma pedra na tua perna, de mais de 50, 60 quilos. Não tem. Falo para você subir de volta. Que Deus é um Deus de milagre. Mas se ela subisse, ela ia ser considerada endemoniada. Então, o que adiantava a fé num Deus que ia te matar de qualquer jeito? Respondo tranquilamente. Não, né? Quando chega o dia de morrer, você vai morrer de qualquer jeito, de um jeito ou de outro. Chegou aquele dia, seu horário, não tem Não, a gente pode morrer de qualquer jeito. Não, Só que as pessoas acreditarem a nossa morte é outra coisa, Flores. Não, chegou o seu dia, você tá lá na sua cabana, você é considerada uma bruxa, você vive a sua vida de boa. Sua cama. O seu coração para e pronto. Chegou o seu dia, tá a hora de morrer, isso, não tem justificativa lá, porque você vai arrumar uma pedra, porque eu pulo. Não, meu filho. Todo mundo vai ter seu dia, a sua hora. E vai. É desse jeito. Deixa eu responder. Ninguém sabe o que Agora é a vez do Fábio. Chegou o Fábio. Não tem Deus, não tem santo, não tem Deus, não tem diabo, não tem nada. A gente já entendeu já, Flores. Flores, ela não tá Tá bom, Flor. Vai, desabafa. A Julinha não tá Vai que é inverno. Tá, pessoal, agora é minha vez. Na hora do Fábio, tá bom. Vou voltar pro início lá, tá? A questão do que o Cid falou da igreja ser um câncer aí, da religião ser um câncer. Olha, hoje, vamos pensar no dia de hoje. Jesus te ama! Vamos pensar no hoje. Você chega dentro das igrejas, independente da congregação. Ela é cheia de doutrinas. 80% do povo é miserável, ou passa necessidade, ou é doente. Ferreira, eu tô calma, sem instrução. Eu sou meio acelerada mesmo. Calma aí, Flores, vamos lá. Aí você chega numa congregação dessa. O povo, a maioria, é de baixa instrução. O povo, uns 80%, tem algum tipo de enfermidade. Você chega num hospital, o que mais tem é cristão, que segue uma determinada religião, cristão, ou evangélico, que seja lá, católica, não sei. Mas eles acreditam em um Deus. Esse Deus nunca ajuda eles em nada. As pessoas vivem oprimidas, deprimidas. Muitas vivem no medicamento controlado, no famoso tarja preta, para aguentar a pressão diária da vida sofrida no nosso país, que é mais de 80% cristã. Né? Cristão, o Brasil é 80% cristão aí, vamos dizer aí na média. Tem essa ainda, né? Um país que adora a Deus, um Deus que tudo pode. Aí você passa a vida iludido, as pessoas dizendo, isso é uma prova, vai passar, Deus vai te curar. A pessoa vai no hospital, sintoma